Você já ouviu falar que Jacó é chamado de enganador na Bíblia? Você realmente acredita que Jacó foi um enganador? Ou ele foi um vencedor apesar de tudo? Então venha comigo nesse vídeo para descobrir a resposta. Mas primeiro, não deixe de se inscrever no canal, curte esse vídeo, compartilha, não deixe de acessar as minhas redes sociais. Eu desenvolvi um site que é prtiagodepaula.com.br para que você ali tenha acesso a estudos bíblicos, a palavras, a uma loja online onde eu indico livros. Então não deixe de acessar e desfrutar de todo o conteúdo que tem nesse site. Então vamos para o vídeo. Mas para isso nós temos que começar do início. Vamos para a palavra, lá em Gênesis 25, versículo 21 diz assim: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, sua mulher, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela e então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor e o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro e o mais velho servirá ao mais moço. Ela gerou 2 ali no seu ventre e ali havia um conflito desde a sua maternidade entre esses gêmeos. E o Senhor disse a Rebeca que o mais novo seria o líder, que o mais velho serviria o mais novo. Mas a Bíblia continua dizendo no versículo 24 assim: cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro ruivo, revestido de pelo, e deram o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Os meninos cresceram, e Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, e Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaac amava mais Esaú, porque gostava de sua caça, e Rebeca amava mais a Jacó. Então aqui nós já vemos um problema nesse lar. Por mais que Isaac e Rebeca soubessem que o mais novo é que seria o filho da promessa, eles tiveram cada um amor preferencial pelos seus filhos. Isaac amou mais Esaú e Rebeca amava Jacó. Aqui nós já vemos um problema instalado nesse lar. Não deve haver amor preferencial entre pais e filhos. Esaú era mais amado pelo pai e Jacó mais amado pela mãe. O texto continua dizendo que Jacó estava ali fazendo ensopado e seu irmão chegou com fome. Esaú pediu que Jacó lhe desse aquele ensopado, mas Jacó falou: eu só te dou esse ensopado se você me der o seu direito à primogenitura. E olha a resposta de Esaú lá no versículo 32: estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Então aqui nós vemos que não foi Jacó que enganou Esaú. Lá no versículo 34 do capítulo 25 diz assim: e Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Então aqui mostra que não foi Jacó que o obrigou a entregar a sua primogenitura. O próprio Esaú, como diz a palavra, desprezou o seu direito de primogênito. Agora no capítulo 27 de Gênesis nós vemos o relato do problema maior que aconteceu na vida de Jacó. Ali diz que Isaac já estava velho e ele chama Esaú e diz: meu filho, vá preparar para mim um ensopado que eu vou lhe abençoar. Eu vou te dar o direito de ser o meu primogênito e herdar a minha herança. Qual é o problema dessa situação? No capítulo 25, Isaac ficou sabendo que o mais novo seria o seu herdeiro. E agora ele, contrariando a palavra de Deus, ele coloca Esaú como seu herdeiro. Então Rebeca chega para Jacó, como está escrito no versículo 8 do capítulo 27, diz assim: agora, meu filho, escute as palavras da sua mãe e faça o que eu lhe ordeno. Vai ao rebanho e traga-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Você a levará ao seu pai para que a coma e o abençoe antes que ele morra. Então aqui nós vemos um fato interessante. Jacó não quis enganar o pai. Ele não preparou nada para que o pai fosse enganado por ele.
Aqui nós vemos a figura de Rebeca. Ela diz o seguinte: meu filho, escute a sua mãe e faça exatamente aquilo que eu te ordenar. Então Jacó, ele ouviu uma ordem de sua mãe, e nós sabemos o quanto que é sério um filho, uma filha obedecer aos seus pais. E Rebeca disse: você não vai fazer nada, simplesmente vai fazer aquilo que eu te ordenar. Você não tem escolha, Jacó. Aquilo que eu, como sua mãe, te disser, você vai fazer, e ponto final. E nós vemos que Jacó vai e obedece a sua mãe, e olha o que diz no versículo 11 em diante de Gênesis 27. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú é um homem peludo e eu um homem de pele lisa. Se meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador, e trarei sobre mim a maldição e não bênção. A sua mãe, porém, lhe disse: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu te digo, vá e traga os cabritos para mim. Então aqui resume todo o fato na vida de Jacó. Rebeca disse, contrariando o que o seu filho havia dito: mãe, eu sou pele lisa, Esaú é peludo, meu pai vai perceber que eu estarei enganando ele, e eu serei amaldiçoado pelo meu pai e não abençoado. E Rebeca disse: meu filho, para de discutir comigo, me obedeça, vá e faça o que eu estou te mandando, e sobre mim caia toda essa maldição que vier sobre você. Eu assumo toda responsabilidade contra isso. Agora, mais adiante, depois que Jacó enganou seu pai, amando de sua mãe, nós vemos que Esaú ficou furioso, como está lá no versículo 41, que diz assim: Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção que seu pai o tinha abençoado, e disse em seu íntimo: os dias de luto do meu pai se aproximam, então matarei meu irmão Jacó. Então a partir daqui nós vemos que Jacó estava em guerra dentro de casa, porque ele obedeceu sua mãe, ele gerou esse conflito dentro da sua casa, e agora o seu irmão mais velho, que era mais forte, que era caçador, estava a ponto de matá-lo. Esaú estava planejando o quê? Eu vou esperar o meu pai morrer, aí assim eu vou matar Jacó. Então Jacó não teve escolha, ele precisou fugir de sua casa. Se ele enganou seu pai, ele é que deveria ter herdado tudo de Isaac, mas na verdade quem herdou foi Esaú. Esaú herdou tudo que o seu pai tinha, desde servos, servas e toda a riqueza. Jacó saiu sem nada da casa de seus pais. Ele agora estava fugindo para uma terra que ele não conhecia. Ele estava diante de um deserto à sua frente, sem saber para onde ir. Então Jacó estava perdido. Todo enganador, quando ele faz um golpe, ele leva algo consigo. Jacó não levou nada. A Bíblia diz que ele foge de sua casa, e no caminho para a casa de seu tio, ele deita e sonha. E o interessante é que o sonho dele, ele viu uma escada ligando a terra aos céus, e por essa escada anjos desciam e subiam. Então quando ele acorda, ele fala: eu estou na casa de Deus. O interessante é que Jacó, ele sonhou com o próprio Cristo. Lá em João 1,51 diz assim: na verdade vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então essa escada que Jacó viu era o próprio Cristo. Jacó teve uma visão com o próprio Redentor. Ele viu Cristo nos seus sonhos, e quando ele acorda, ele pega a pedra que serviu como travesseiro. Para você ter uma ideia daquilo que Jacó tinha, ele não tinha nada, e ele usou uma pedra como travesseiro. E sobre essa pedra ele faz um altar, derrama sobre ela um azeite, e Jacó faz um voto ao Senhor, dizendo o seguinte: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me concederes certamente te darei o dízimo. Jacó sai sem nada da casa de seu pai. Aí ele para e diz o quê? Toda a minha vida eu ouvi o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Agora eu faço um voto: o Deus de Abraão e o Deus de Isaac agora será o meu Deus. Se meu pai teve experiências com Deus, eu agora é que terei as minhas próprias experiências. Então, se o Senhor for meu Deus, se o Senhor me levar em paz, se o Senhor me suprir em todas as minhas necessidades, eu lhe darei o dízimo de tudo que o Senhor colocar nas minhas mãos. E aqui está o segredo. Muitos dizem
dizem que o dízimo é na lei, que o dízimo é isso, é aquilo, e aqui nós vemos centenas de anos antes da lei, um homem dizendo que ele faria um voto de entregar o dízimo de tudo. Ele soube que seu avô Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque quando ele estava em tempos de guerra para livrar Ló de seu cativeiro. Depois ele vê que seu pai Isaac, em tempos de fome, lá no capítulo 26 de Gênesis, também faz uma oferta naquele ano e colhe 100 vezes mais. Então agora o que Jacó diz? Se meu avô e meu pai teve esse tipo de experiência, eu também vou ter. Então lá em Gênesis 30, 43 diz assim: e cresceu Jacó em grande maneira e teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Como que Jacó tornou-se riquíssimo, o homem de tantos animais, servos e servas, se ele não tinha nada consigo, se ele não levou riqueza alguma, se ele tinha zero no seu bolso? Sabe por quê? Porque Deus não se move na nossa matemática. Deus não está preso à nossa lógica. Se tudo que nós multiplicamos por zero dá zero, com Deus, ele faz o zero se tornar muito. Ele faz o nada se tornar tudo. Então, por causa do voto que Jacó fez, Jacó se tornou um homem próspero. Esse é o segredo de uma vida próspera. Não estou aqui pregando prosperidade apenas. Estou pregando uma vida abençoada. Se nós entendemos que o Senhor é nosso Deus e tudo que Ele fizer por nós, nós iremos retribuir, nós seremos abençoados. E o interessante é que primeiro, antes de Jacó entregar ao Senhor o dízimo, primeiro ele entregou o seu coração. E aqui está o segredo para que você tenha uma vida abençoada. Nós temos que entregar primeiramente o nosso coração. Lá em Malaquias 3, antes de Deus falar para o povo trazer os seus dízimos e as suas ofertas, Deus chega para o povo e fala: achegai-vos a mim e eu achegarei a vós. Então, primeiro de tudo, Deus requer o nosso coração. E aqui eu te provo que Jacó não foi um enganador. Quem chamou Jacó de enganador foi o seu próprio irmão. Mas muitos dizem que Jacó foi um suplantador. E olha o que significa a palavra suplantar: transpor obstáculos, superar, exceder. E um suplantador, o dicionário diz que é aquele que cumpre uma missão difícil, com rejeição e com muitas adversidades. Aqui está o significado do nome de Jacó. Jacó, o suplantador, é aquele que saiu sem nada de sua casa, obedeceu à voz de sua mãe e por isso foi perseguido pelo seu irmão. Depois ele encontra o seu tio, que o faz trabalhar 14 anos por causa de suas filhas. Depois Jacó trabalha mais 6 anos para adquirir sua riqueza e tudo que ele tinha. Ele fez um voto de ser fiel ao Senhor e por isso ele se tornou um homem próspero. E Deus no futuro troca o seu nome de Jacó por Israel, que quer dizer aquele que lutou e venceu. Então receba essa palavra, entenda esse significado na vida de Jacó. Então, como diz Salmo 37:5, entrega o teu coração ao Senhor, confie nele e o mais ele fará na tua vida. Amém? Espero que tenha falado ao teu coração. Não deixe de compartilhar, não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal. Lembre-se, eu tenho um site que eu tenho colocado ali meus estudos bíblicos, uma livraria online para que você possa adquirir livros que vão te abençoar. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Fique com Deus.